Saudações! Seja bem-vindo ao canal Nossa História. Falaremos hoje sobre o ataque a Pearl Harbor. Se você gosta de história, já deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber novos conteúdos como este. Nos vemos depois da vinheta. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Красная армия достойно выполнила контрнатурский долг и освободила нашу отчизну. O ataque a Pearl Harbor iniciou o conflito entre os Estados Unidos e Japão durante a Segunda Guerra, e foi reflexo do sentimento de superioridade que existia no Japão. O ataque à base naval estadunidense de Pearl Harbor, realizado em 7 de dezembro de 1941, marcou o início do conflito entre Estados Unidos e Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Esse ataque foi uma tentativa fracassada de destruir a frota naval dos Estados Unidos que estava no Havaí. A destruição completa da frota americana era fundamental para que o Japão continuasse o seu projeto de conquista e expansão territorial sobre as ilhas do Pacífico. O ataque a Pearl Harbor fazia parte do projeto de expansão territorial que o Japão havia colocado em prática desde a década de 1930, quando havia iniciado a invasão da China. O imperialismo japonês foi consequência do crescimento do nacionalismo, do militarismo e da doutrinação que aconteceu no país após a restauração Meiji e a reformulação do ensino. Essa doutrinação defendia que o Japão era uma nação superior às outras e que tinha direito de construir um grande império a partir da conquista de outros territórios por meio da guerra. Uma vez iniciada a Segunda Guerra, o Japão rapidamente se expandiu para outras regiões da Ásia: Singapura, Malásia, Birmânia e Indochina, derrotando forças francesas e inglesas. Os relatos dos confrontos nessas regiões registram as inúmeras crueldades e crimes de guerra cometidos pelos soldados japoneses. A rivalidade do Japão com os Estados Unidos remonta à década de 1920. Nesse período, os Estados Unidos vetaram uma série de exigências japonesas sobre territórios na China. Além disso, a presença dos Estados Unidos nas Filipinas era um incômodo para os japoneses, uma vez que essa era uma região almejada pelo Japão. A guerra, que era desejada por parte considerável da população após anos de doutrinação, refletia o completo desconhecimento a respeito da capacidade econômica e de guerra dos Estados Unidos. Em outras palavras, o Japão subestimava o inimigo e não possuía os recursos suficientes para manter uma guerra com os Estados Unidos a longo prazo, principalmente pelo grande desgaste econômico e de recursos que sofria em razão da guerra contra a China, que ocorria desde 1937. O almirante Yamamoto, responsável por planejar o ataque a Pearl Harbor, sabia disso e foi um dos poucos que tiveram coragem de se posicionar contra o militarismo histérico do Japão durante a década de 1930. O objetivo do Japão com o ataque realizado em 7 de dezembro de 1941 era a destruição completa da frota naval americana no Pacífico, o que garantiria ao Japão caminho livre para expandir-se. O ataque comandado por Chuichu Nagumo a Pearl Harbor, apesar de ter pego os americanos de surpresa e gerado um número alto de destruição e mortes, foi mal executado. O ataque afundou alguns importantes navios americanos, mas esteve longe de destruir totalmente a frota naval no Havaí. De qualquer maneira, a indústria naval americana construía novos navios em velocidade considerável, e as perdas logo foram respostas. Por fim, o ataque a Pearl Harbor acabou por mobilizar a guerra a um país que até então não via o conflito com bons olhos. Assim, a realidade mostrou que o ataque de Nagumo bastou para chocar, ferir e enfurecer os americanos, mas não para prejudicar sua capacidade de guerra. Foi, portanto, uma operação muito mal concebida. O saldo de destruição do ataque para os americanos foi de mais de 2.000 mortes e cerca de 5 navios, que afundaram, além de muitos outros que foram danificados. No Japão, o ataque a Pearl Harbor foi considerado e propagandeado como uma grande vitória da Marinha japonesa. Esse ato levou os Estados Unidos a declararem guerra ao Japão. A estratégia japonesa era impor rápidas derrotas ante os Estados Unidos para forçar uma negociação e rendição dos americanos. Entretanto, isso não aconteceu, e poucos meses após o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos passaram a dominar o conflito contra o Japão,
com importantes vitórias que aconteceram na Batalha de Midway e na Batalha de Guadalcanal entre 1942 e 1943. O conflito entre as duas nações, contudo, estendeu-se até 1945, quando o Japão rendeu-se após o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki por parte dos Estados Unidos. Se você gostou deste vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. O canal Nossa História agradece a sua atenção. Até a próxima!